Bom dia, boa tarde, queridos irmãos. Aqui é Jorge Campos. Temos estado a estudar a Epístola aos Gálatas e vimos que em Gálatas capítulo 2, versículo 4, haviam vários falsos irmãos a perverter o Evangelho de Cristo, como se vê no capítulo 1, versículo 7. Esses estavam a dizer que precisavam de obedecer às leis rituais e cerimoniais, leis de sacrifícios, para poderem ser justificados, isto é, para poderem ser feitos justos perante Deus. Essa foi a razão da conferência de Atos 15, no ano de 49 da Era Corrente, mas essa disputa continuou depois, e por isso Paulo, 3 anos depois, escreveu a Epístola aos Gálatas a explicar que precisamos ou que somos justificados simplesmente pela graça. Simplesmente somos justificados pela fé. Perdão, claro, a fé de Cristo e não pelas nossas obras de fé ou nossas obras de qualquer lei. Porque a lei nos diz como viver de acordo com o amor de Deus. Mas, infelizmente, nós estamos muito longe de atingir esse amor de Deus e falhamos constantemente. Ora, isso não quer dizer que não devemos continuar a esforçar, a obedecer às leis de Deus e começar a esforçar, a nos tornar como Deus é. Isto é, amor. E por isso é necessário obedecer às leis de Deus. E, como lemos em Romanos 2, versículo 13, só os que praticam a lei é que, ao fim desta corrida, digamos assim, ou desta vida, ou destas dificuldades que temos que vencer e ser fiéis até ao fim, só esses que praticam a lei é que serão justificados. Mas a nossa justificação, o nosso perdão, não é porque obedecemos às leis de Deus. Porque a lei de Deus não nos perdoa. Obedecer não nos faz justos. Não nos perdoa. Porquê? Porque pecamos, e uma vez que pecamos, o salário do pecado é a morte. E por isso, esse é o tema da Epístola aos Gálatas, que somos justificados de graça. Sim, e por causa disso, seremos, se nos mantivermos fiéis até ao fim, seremos salvos de graça. Mas é necessário, uma vez que saibamos e conheçamos e que nos arrependemos, precisamos de mudar a nossa maneira de viver, do velho eu para o novo eu. Porque senão, a nossa fé, sem obras, é uma fé morta, como lemos em Tiago, capítulo 2, versículo 17. Como Paulo disse em Gálatas, capítulo 2, versículos 17 e 18, Gálatas, capítulo 2, versículos 17 e 18, diz assim: se nós procurando ser justificados em Cristo, fomos nós mesmos também achados pecadores, isto é, quebrando a lei de Deus, dar-se-á então o caso de ser Cristo ministro do pecado? Quer dizer, nós somos justificados de graça pelo sacrifício de Cristo, pela fé de Cristo, mas uma vez que somos justificados, não podemos continuar a pecar, porque senão então estamos a dizer Cristo é ministro do pecado. E Paulo diz aqui ao fim do versículo 17, certo que não, certamente não. Porque se eu torno a edificar aquilo que destruí, o que é que eu destruí? O velho eu. Se eu torno a edificar aquilo que destruí, a mim mesmo me constituo transgressor. Porque
O salário do pecado é a morte. E por isso, a lei é para nos dar a maneira de como devemos viver e que devemos esforçar. A graça é para nos perdoar. Sim, a lei é um dom de Deus, porque nos diz como é que podemos amar o próximo. É um dom de Deus, porque é amor. A graça também é um dom de Deus, porque é o perdão. Ambos são um dom de Deus, a lei e a graça. E agora nós temos o arbítrio livre de escolher e obedecer. Vamos obedecer às leis de Deus. E por isso precisamos ter fé que só pela graça de Jesus Cristo é que seremos salvos. Porque não há nada que eu possa fazer para pagar o meu pecado, porque o salário do pecado é a morte, e uma vez que esteja morto, não há nada que eu possa fazer para pagar isso. Noutras palavras, não somos justificados por obras que obras sejam. Não somos justificados por obras, sejam obras de nossa fé, porque não é a nossa fé, sejam obras de lei, porque não é a nossa obediência à lei. Não somos justificados por isso. Mas isso não quer dizer que não precisamos de obedecer às leis de Deus uma vez que nos arrependemos. Ora, obedecer às leis de Deus, irmãos, não é legalismo. Mas tentar ser justificado por qualquer esforço humano, por qualquer obra, por qualquer lei, isso é legalismo. Vejam Salmos 111. Eu vou ler Salmos 111 da Almeida Corrigida e Fiel. Salmos 111. Versículo 10, diz assim: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, na Almeida Corrigida e Fiel. Bom entendimento têm todos os que cumprem os seus mandamentos. O seu louvor permanece para sempre. E continuando no versículo seguinte, que é Salmos 112, versículo 1, também da Almeida Corrigida e Fiel: louvai ao Senhor, bem-aventurado o homem que teme ao Senhor, que em seus mandamentos tem grande prazer. Estamos aqui a ver que o temor do Senhor é o início da sabedoria. E aqueles que obedecem às leis de Deus têm bom conhecimento. E vão ser louvados eternamente. Quer dizer, vão ter a vida eterna. Mas não quer dizer que os mandamentos, a obediência à lei de Deus, nos dá o perdão, porque todos nós pecamos. O perdão vem de graça. Mas uma vez que estamos perdoados e que nos arrependemos, agora temos que obedecer às leis de Deus. E as leis de Deus são uma benção, porque nos dão entendimento, nos dão sabedoria, através deste temor de Deus, que é sabedoria, e então seremos louvados para sempre. Por isso diz no versículo 1 de Salmos, Salmo 112: louvai ao Senhor, bem-aventurado o homem que teme ao Senhor, que em seus mandamentos tem grande prazer. Os mandamentos de Deus devem nos dar prazer. Porquê? Porque é amor. Versículo 6, no mesmo Salmo 112, diz: porque nunca será abalado, o justo estará em memória eterna. Isto quer dizer que vai ter a vida eterna, não é? Veja o versículo 10, a conclusão do Salmo 112, que diz: o ímpio o verá e se entristecerá, rangerá os dentes e se consumirá. O desejo dos ímpios perecerá. Estão a ver? O ímpio é aquele que quebra as leis de Deus. Vai ver as benções
que o obediente a Deus vai receber. Vai chorar, vai entristecer, vai chorar e vai haver ranger de dentes. Não é o que diz? Vai haver choro e ranger de dentes, porque vão ver o lago de fogo, vão ver os outros que obedeceram a Deus, que são fiéis, e este abismo entre os dois não pode ser não pode ser terminado. Há um abismo eterno. E quer dizer que estes que estão perante o lago de fogo veem os outros que foram recompensados e eles vão ver que vão morrer na segunda morte. E por isso diz: isso consumirá. Os desejos dos ímpios perecerá. Quer dizer que vai morrer eternamente. Continuando então a ler, irmãos, em Gálatas, capítulo 2, versículo 19. Gálatas, capítulo 2, versículo 19. É que está aqui a dizer: porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Queridos irmãos, este é o significado do batismo. Porquê? Porque você, nós todos desobedecemos às leis de Deus. Nenhum de nós nunca pecou. E por isso todos nós, por causa da lei, morremos. O salário do pecado é a morte. A fim de viver para que Deus, isto é, tenho que deixar o velho eu morrer, não continuar a viver no pecado, para agora viver como um novo eu, viver em Cristo, viver para Deus. E por isso estou crucificado com Cristo. Aqui, mentalmente, na nossa maneira de ver e pensar. Logo, versículo 20, já não sou eu quem vive, não é o velho homem, não sou eu, mas Cristo vive em mim e agora sou um novo eu, sou uma pessoa diferente. E Cristo não peca, não está a pecar. E por isso Cristo está a viver em nós, nós também, estamos a viver como Ele, e por isso estamos a viver numa vida justa. E por isso esse viver vive pela fé do Filho de Deus, que me amou e assim mesmo se entregou por mim. Pela fé de Jesus Cristo. Queridos irmãos, este é o simbolismo do batismo. Morremos, entramos na água completamente dentro da água e depois saímos da água simbolicamente ressuscitados como um novo eu. Então, no versículo 21, não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que morreu Cristo em vão. Mas isso não quer dizer que não temos que viver uma vida nova, de acordo com a lei. Por isso, não estou a anular a graça de Deus, porque a justiça, porque o perdão não é segundo a lei. O perdão é da graça, pela fé de Jesus Cristo. E depois, continuando, em Gálatas, capítulo 3, versículo 1, lendo de novo da Almeida Corrigida e Fiel, diz: ó insensatos Gálatas, quem vos fascinou? Isto é, quem é que vos enganou? Quem é que vos iludiu? Para não obedeceres à verdade. Para não obedeceres à verdade como está na Almeida Corrigida e Fiel, que está no original texto grego, que outras versões omitiram. Mas temos que obedecer à verdade. Por isso, quem é que os enganou? Ó insensatos Gálatas, para não obedecerem à verdade. A vós, perante os olhos de quem Jesus Cristo foi já representado como crucificado. Quem é que enganou a vocês para não observarem a verdade?
visto que vocês estão a ver muito bem que Jesus Cristo foi crucificado pelos nossos pecados. Lemos em Isaías 53, versículo 5. Isaías 53, versículo 5. Foi profetizado. E Paulo certamente explicou a eles esta profecia claramente. 53, versículo 5, diz assim: mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Isto claramente é uma profecia de Jesus Cristo, e por isso ele representou Jesus Cristo claramente como crucificado, cumprindo, executando, fazendo com que esta profecia fosse realizada, completada. Veja no versículo 8 também: por juízo opressor, isto é, para pagar os nossos pecados, para o juízo, para pagar os nossos pecados, foi arrebatado, e de sua linhagem quem dela cogitou, porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo, ele foi ferido. Queridos irmãos, todos nós somos filhos com potencial de virmos a ser filhos de Deus. Todos nós somos povo de Deus. Sim, o povo de Deus era Israel no Antigo Testamento, mas para o judeu primeiro e também para o gentio. Nós também somos gentios, filhos de Deus. Temos esse potencial de vir a ser, finalmente, filhos eternos na família de Deus. Então, continuando a ler em Gálatas capítulo 3, versículo 2, Gálatas capítulo 3, versículo 2, diz assim: quero apenas saber isto: recebeste o Espírito pelas obras de lei ou pela pregação de fé? Sim, como é que vocês recebem o Espírito Santo? Por obras de lei ou pela fé? Claro, somos justificados pela fé. Leamos, por exemplo, em Romanos capítulo 3, versículo 28. Romanos 3, versículo 28. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independente das obras de lei ou da lei. Nós somos feitos justos perante Deus, de graça, pela fé. Não somos feitos justos perante Deus. Não somos reconciliados com Deus por coisas que fizemos, porque todos nós pecamos. Gálatas capítulo 2, versículo 16, diz: sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras de lei, e sim mediante a fé de Cristo Jesus. Também temos crido em Cristo Jesus para que fôssemos justificados pela fé de Cristo, e não por obras de lei, pois por obras de lei ninguém será justificado. Uma boa tradução disto é a BKJ, a Bíblia de King James de 1611, a Bíblia de King James Fiel, que está no site de Bíblia BKJ, e está bem traduzido como devia ser aqui em Gálatas capítulo 2, versículo 16. Somos justificados pela fé de Cristo, como expliquei no sermão passado acerca desta secção de Gálatas. No dia de Pentecostes, quando Pedro e os apóstolos e os discípulos ali receberam o Espírito Santo, Pedro, no seu discurso, disse em Atos 2, versículo 38, que precisamos nos arrepender e ser batizados em nome de Jesus Cristo para a remissão dos pecados, e assim receberemos o Espírito Santo de Deus. Receber o Espírito Santo de Deus é um dom.
que requer arrependimento e fé, acreditar em Jesus Cristo. Nós temos que acreditar que a fé dele é suficiente, o sacrifício dele é suficiente para nós. E então recebereis o dom do Espírito de Deus. Para quê? Porquê? Para nos ajudar. Nós recebemos o Espírito Santo de Deus porque pregamos a fé de Cristo. Nós recebemos o Espírito de Deus porque a fé de Cristo foi pregada a nós. Porque o que Cristo fez por nós, porque ele teve fé que o Pai o ressuscitaria, ele deu a sua vida e teve fé que esta ação produzisse bons frutos em nós. Por causa da fé de Cristo, ele fez isto. Ele deu o seu sangue, deu a sua vida por nós. Então depois, após o batismo, pela imposição das mãos e a oração, pedimos, o ministro ora a Deus para nós recebermos o Espírito Santo. E como diz João Batista, que disse, eu batizo com a água, foi o que João Batista disse, mas aquele que vem depois de mim batiza com o Espírito Santo de Deus. E por isso é Jesus Cristo que nos batiza com o Espírito Santo de Deus, que procede do Pai, que vem do Pai, que é o Espírito do Pai. Queridos irmãos, vejam em Gálatas capítulo 3, versículo 3 agora. Sois assim insensatos que, tendo começado no Espírito, estejais agora vos aperfeiçoando na carne? Visto que começaram esta vida cristã, crendo em Cristo, crendo que o sacrifício de Cristo era suficiente para nós, que nos arrependemos e que fizemos um compromisso através do batismo para fazer uma vida melhor, vocês agora estão a pensar que precisam de novo obedecer às leis cerimoniais para serem perdoados? Estejais agora vos aperfeiçoando na carne, estão a voltar atrás pensando que precisam ser aperfeiçoados na carne, que é a carne, que é as ações das leis cerimoniais que nos vão fazer justos perante Deus, isto é, aperfeiçoados ou justos perante Deus, ou isto é, justificados por obras de lei, por obras de carne. Por exemplo, o que quer dizer ser circunciso fisicamente, no corpo físico, como o exemplo de ser aperfeiçoado na carne, tem a ver com ser perfeito. É porque a circuncisão física é simplesmente um simbolismo da mudança interna da circuncisão no coração. E para os israelitas isso era um simbolismo de algo que tinha que acontecer. Para nós, a verdadeira circuncisão é no coração. Isso é que é importante, porque o outro é simplesmente um simbolismo. Queridos irmãos, aqui está o ponto importante do que Paulo estava a explicar aqui em Gálatas, que é a justificação. Os falsos cristãos estavam a afetar os irmãos em Gálatas, não estavam diretamente a contradizer, mas estavam a contradizer sutilmente. Eles estavam a dizer, sim, precisam de Cristo, mas também precisamos dos sacrifícios cerimoniais. Por isso é que ele estava a dizer, mas quem vos está a enfatizar, como diz no capítulo 3, versículo 1, quem vos está a seduzir, como se fossem hipnotizados, como este truquezinho muito sutil. Satanás é sempre sutil. Não é direto dizer, não, é sutil. Por isso é que Paulo está a dizer. Agora estão a pensar que precisam de completar esta perfeição de Cristo através de obedecer
às leis cerimoniais e ser circunciso fisicamente e começar a fazer certas coisas que parecem judaicas e coisas assim. Não! Quem é que vos está a seduzir isso? Quem é que vos está a iludir com isso? Sim, esses falsos cristãos acreditaram que Jesus Cristo os perdoou, mas agora querem se aperfeiçoar na carne. Estão a entender? Querem ser mais justos. Querem se elevar a um ponto mais alto de justiça. Querem dizer, olha, temos que ser melhores agora e começar a obedecer estas coisas judaicas. Temos que obedecer estes rituais e estas coisas físicas, judaicas. Queridos irmãos, o mesmo acontece hoje. Ou não pensam que isso era só um problema dos Gálatas? É o problema de hoje. Satanás tem sempre os mesmos truques, assim, infiltrados, debaixo das mangas. Está sempre com as suas ciladas e os seus truques. Por exemplo, hoje, quando as pessoas aqui andam a dizer, olha, você só pode ser um verdadeiro cristão se você usar o nome de Deus desta maneira, com este sotaque, com este nome sagrado. O nome de Jesus Cristo tem que usar este nome sagrado. Você tem que usar o nome de Deus como, tem que ser Yahweh. Ou você não pode dizer Deus, não pode escrever Deus, tem que escrever apóstrofe US, não pode escrever a palavra Deus. Porque não pode. Por que não? Deus é que nos deu as línguas, é que nos deu línguas, outras línguas. Quando houve o pecado na Torre de Babel, mas foi Deus que deu as outras línguas, que separou as nações. Quem é que está a dizer, olha, que eu vou ter que usar o nome Yeshua em vez de Jesus? Quem é que diz isso? Não, porque há uns certos eruditos que dizem isso. Queridos irmãos, isso é uma autojustiça. Temos que observar a lua nova e observar aquela coisa na lua e tal, porque assim que é isto exatamente. E depois começam a criar os seus próprios calendários e criar divisões na igreja para serem mais justos e mais perfeitos, dizendo que precisam de seguir certas tradições judaicas e têm que vestir de certas maneiras e usar o cabelo de certas maneiras e pôr coisas na cabeça de certas maneiras para serem mais justos. Querem-se aperfeiçoar na carne. Em Romanos, capítulo 10, versículo 1 a 3, Paulo basicamente está a abordar este assunto também de outra maneira. Porque no capítulo 10, versículo 1 a 3, está a dizer assim, irmãos, a boa vontade do meu coração e a minha súplica a Deus a favor deles, desses que têm essas ideias mais judaicas. Ora, irmãos, eu não estou a dizer mal dos judeus. Por favor, não estou antissemítico. Estou simplesmente a dizer mal destas abordagens que as pessoas têm. E por isso estou a dizer aqui que há aquilo a dizer a boa vontade do meu coração, a minha súplica a Deus a favor dessas pessoas que têm essas abordagens, são para que sejam salvos. Porque eu dou testemunho de que essas pessoas têm zelo por Deus. Porém, não com entendimento. Versículo 3. Porquanto, desconhecendo a justiça de Deus, nós somos justos pela justiça de Deus. Essas pessoas estão procurando estabelecer a sua própria justiça.
com as suas ações e por isso não se estão a sujeitar à justiça que vem de Deus. Cristo, em Mateus 6,33, disse: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Isto é, a justiça de Deus. Não é a minha autojustiça. Em Filipenses capítulo 3, Filipenses capítulo 3, versículo 9. Filipenses capítulo 3, versículo 9. Na Bíblia de King James de 1611, a fiel, diz: e seja achado nele, não tendo a minha própria justiça que vem da lei, mas a que vem pela fé de Cristo, a justiça que vem de Deus, pela fé. É a justiça que vem pela fé de Cristo. Não é a minha própria justiça, é a justiça que vem pela fé de Cristo, a justiça que vem de Deus. A justiça que procede de Deus. Não é a nossa própria justiça a fazer coisas da carne. Em Gálatas capítulo 3, versículo 4, continua dizendo: terá sido em vão que tantas coisas sofrestes, se na verdade foram em vão? Queridos irmãos, nós, como verdadeiros cristãos, encontramos muitas dificuldades, muitos sofrimentos no mundo. Por quê? Porque Satanás nos odeia e por isso ele não se importa com as pessoas que estão do lado dele. Tudo bem. Mas aqueles que estão do lado de Deus, Satanás vai pôr pressão nessas pessoas, vai pôr dificuldades, vai pôr sofrimentos. Os irmãos, estamos a sofrer em vão? Ora, se estamos a tentar ganhar salvação, ganhar justificação por obras de lei, então não aprendemos a lição. Porque quebrar a lei só traz sofrimento. E obedecer à lei não paga a multa, a infração. Capítulo 3 de Gálatas, versículo 5. Aquele, pois, que vos concede o Espírito e que opera milagre entre vós, porventura o faz por obras de lei ou pela pregação da fé? Aquele que nos ministra e que prega. Quem é que pregou inicialmente? Foi Jesus Cristo, que pregou. Agora são os ministros de Jesus Cristo. Esta é uma pregação de quê? De fé. De fé. A fé de Cristo. E sempre foi assim, irmãos. Até nos dias de Abraão. Abraão recebeu ou foi reconhecido como justo. Por quê? Pela fé. Por isso é que Paulo demonstra isso em Gálatas, capítulo 3, versículo 6. É o caso de Abraão, que creu em Deus e isso lhe foi imputado para justiça. O fato de que Abraão ter acreditado em Deus, isso lhe foi imputado ou declarado ou creditado como justiça, de graça. Porquê? Porque ele acreditou em Deus. Nós temos que ter fé em Cristo, mas não é a nossa fé que nos justifica, é a fé de Jesus Cristo. Mas temos que acreditar que o sacrifício dele é suficiente para nós. Temos que acreditar no que ele fez por nós. E por isso são ambos, de fé em fé. É a fé de Cristo e a nossa fé, trabalhando de mão dada, de um com o outro. É o caso de Abraão, que creu em Deus e isso lhe foi imputado para justiça. Abraão foi posto no estado de estar justificado, isto é, justo,
sem pecado perante Deus, porque ele acreditou em Deus e então saiu da terra e foi. Foi o que aconteceu a Abraão. Ele foi justificado de graça, porque acreditou nele. O ponto aí é que a lei não perdoa. O que perdoa é a graça, é a misericórdia de Deus, de graça, por causa do sacrifício de Jesus Cristo. Se nós pensamos que somos justificados pela lei, temos que obedecer a todas as coisas da lei. E além disso, nunca na nossa vida podemos pecar. Porquê? Porque uma vez que pecamos, recebemos o salário do pecado. E por isso, obedecer a todas as coisas escritas na lei é impossível na nossa vida. Porquê? Porque todos pecamos. E por isso lemos, por exemplo, em Levíticos 26 e Levíticos 28, está a falar acerca das benções e das maldições. As benções por obedecer à lei e as maldições por desobedecer à lei. Não é a lei que é maldita, é a obediência à lei é uma benção e a desobediência à lei é uma maldição. Não é a lei que é maldita, é a nossa ação de obediência ou desobediência. Quando somos desobedientes, somos amaldiçoados. Como lemos, por exemplo, vamos ver então aí em Deuteronômio, capítulo 11, Deuteronômio, capítulo 11, aí havia 2 montes, como lemos, quando eles foram para a terra prometida. Em Deuteronômio, capítulo 11, diz, no versículo 26 a 29, diz: eis que hoje te ponho diante de vós a benção e a maldição. A benção quando cumprires os mandamentos do Senhor, vosso Deus, hoje vos ordeno. E a maldição, se não cumprires os mandamentos do Senhor, versículo 28 de Deuteronômio 11. Hoje vos ordeno. Quando, porém, o Senhor teu Deus te introduzir na terra que vais possuí-la, na terra prometida, então pronunciarás a benção sobre o monte de Gerizim e a maldição sobre o monte de Ebal. Então havia 2 montes. E a benção em Gerizim e a maldição em Ebal. E depois vê-se aí, mais adiante, em Deuteronômio 27. Deuteronômio 27. Um bocadinho mais adiante. Começando no versículo 11. Diz assim: Moisés deu ordem naquele dia ao povo, dizendo: quando houveres passado o Jordão, estarão sobre o monte de Gerizim para abençoarem o povo. E depois diz no versículo 13: e estes, para amaldiçoar, estarão sobre o monte Ebal. Quer dizer, alguns estão ali no monte de Gerizim para abençoar e o monte de Ebal para amaldiçoar. Porquê? Porque diz, por exemplo, veja aqui as maldições. Vejam aqui, por exemplo, começando no versículo 15. Maldito o homem que fizer isto errado. Versículo 16. Maldito aquele que fizer aquilo errado. Versículo 17. Maldito aquele que mudar isto, fizer isto errado. Versículo 18. Maldito aquele que fizer isto errado. Versículo 19. Maldito aquele... Como estão a ver aqui, esta lei é mais do que os 10 mandamentos. É o livro da lei. E por isso vemos que é todas estas leis. Gálatas capítulo 3, versículo 10. Vejamos então, voltemos aqui a ler Gálatas capítulo 3, mas mantenham o dedo aqui em Deuteronômio, porque vamos voltar a Deuteronômio daqui a um momento. Gálatas 3, capítulo 10 diz: todos quantos, pois, são das obras de lei, estão debaixo de maldição. Porque estamos a ver aqui, em Deuteronômio 27, a partir do versículo 15, maldito o homem que fizer isto, maldito o homem que fizer aquilo, maldito o homem que fizer o outro. Do versículo 15 até o versículo 26, está a dizer: maldito que vocês façam isso, é maldito. Que vocês façam aquilo, maldito. Não é
obedecer à lei, mas é desobedecer à lei, então serão amaldiçoados. Por isso vemos que em Gálatas capítulo 3, versículo 10, está a dizer: todos quantos, pois, são das obras de lei, estão debaixo da maldição. Porquê? Porque todos nós quebramos leis de Deus. Não só os 10 mandamentos, mas mais do que estes, como vimos. Por isso, maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas escritas no livro da lei. No livro da lei. Não é só os 10 mandamentos, é o livro da lei. Para praticá-las todas. Porquê? Porque todos nós quebramos a lei, de uma maneira ou de outra. E por isso, o livro da lei, está claro, irmãos, inclui os 10 mandamentos, mas não é só os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos eram as 2 tábuas, essas 2 tábuas estavam dentro da arca, mas o livro da lei estava ao lado da arca. Vocês podem ler isso em Deuteronômio 31, versículo 24 a 26, enquanto que as tábuas, Deuteronômio 10, versículo 1 a 2, estava dentro da arca. Mesmo na era de Salomão, em 2 Crônicas 5, versículo 10, as 2 tábuas estavam dentro da arca. Mas o livro da lei estava ao lado da arca. Ora, a arca representando este propiciatório, este assento de propiciação, isto é, de misericórdia, de perdão. E também lemos em Tiago, capítulo 2, versículo 13, que a misericórdia triunfa sobre o juízo. Porquê? Porque Deus é um Deus de perdão, um Deus de misericórdia, é a graça de Deus, é a bondade dele. E por isso, continuando então a ler em Gálatas capítulo 3, versículo 10, diz assim: todos quanto, pois, são das obras da lei, estão debaixo da maldição. Porquê? Porque todos nós quebramos a lei. E não é só os 10 mandamentos, como vimos. E por isso lê-se no versículo 11, é evidente que, pela lei, ninguém é justificado diante de Deus. Porquê? Porque a lei diz o que é bom e o que é mau, mas nós desobedecemos. E por isso, obedecer à lei não nos faz justos. Porquê? Porque não paga o pecado. Porque diz que porque o justo viverá pela fé. O justo viverá pela fé. Abacuque, capítulo 2, versículo 4. Por isso vemos que temos que viver pela fé. Versículo 12. Ora, a lei não procede da fé, mas aquele que observar os seus preceitos, por eles viverá. Sim, temos que obedecer às leis de Deus, mas qualquer confiança pela lei para justificação é incorreto. Podes obedecer à lei e não ter fé em Cristo. Podes estar a obedecer a certas coisas, mas não ter fé em Cristo. E isso era incorreto. Até os judeus do período e as pessoas que viviam no período de Jesus Cristo mataram Cristo, mas diziam que estavam a obedecer à lei, porque não acreditaram nele, que ele era o Messias. Paulo, ele próprio, disse que observava a lei perfeitamente antes da sua conversão. Por isso é que diz, eu era perfeito no judaísmo, como ele diz, mas perseguia cristãos, como se vê no caso de Estevão. Queridos irmãos, se pensamos que somos justificados pela lei, temos que obedecer a lei a vida inteira e nunca pecar. Mas a lei, não é porque a lei é má, mas é porque a lei diz como viver corretamente e incorreto. E visto que nós vivemos incorretamente muitas vezes, então a lei nos amaldiçoa. Não é porque a lei nos amaldiçoa, porque a lei também nos abençoa.
mas é porque a nossa maneira de viver, por não cumprirmos a lei, estamos amaldiçoados. E além disso, hoje em dia temos a amplificação da lei que Jesus Cristo nos deu no Sermão do Monte, que temos que ainda fazer mais, que não é só, por exemplo, não matar, mas cuidado com os pensamentos. Não é só não cometer adultério, mas cuidado com os pensamentos. Jesus Cristo amplificou a lei para um sentido mais espiritual, mais profundo, mais interno no nosso coração e na nossa mente. Então, Gálatas 3, versículo 13. Cristo nos resgatou da maldição da lei. Porquê? Porque desobedecemos à lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro. Ou estás a ver, por isso a lei é má, porque... Então o que é que está aqui a dizer? Foi Cristo pendurado no madeiro? Sim, foi sacrificado no madeiro. Mas isso é simbólico. Porquê? Porque Cristo não estava no madeiro porque disse: olha, eu quero ir para o madeiro. Não, a humanidade é que o condenou pelos nossos pecados. E por isso, Jesus Cristo nunca quebrou a lei, mas a maldição foi posta nas costas dele por causa dos nossos pecados. Ele tomou para nós os nossos pecados. Isso é o simbolismo. E por isso, lemos, ele foi pecado para nós. Não é que ele pecou, ele nunca pecou, mas foi pecado para nós. Leem 2 Coríntios capítulo 5, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21. Aquele que não conheceu o pecado, isto é Jesus Cristo, que não conheceu o pecado, nunca pecou, ele o fez pecado por nós. Isto é, Jesus Cristo foi feito pecado por nós, para que nele, Jesus Cristo, fôssemos feitos justiça de Deus. Ele foi feito pecado por nós. Como? Tomou os nossos pecados na cruz, por exemplo, foi pendurado na cruz. E isso, continuando, vendo o exemplo dessa lei que fala disso, está em Deuteronômio, capítulo 21. Vejam essa lei acerca de ser pendurado na cruz, que está em Deuteronômio, capítulo 21. Deuteronômio, capítulo 21, versículo 22 a 23. Deuteronômio 21, 22 a 23. Se alguém houver pecado passível da pena de morte e tiver sido morto e o pendurares num madeiro, o seu cadáver não permanecerá no madeiro durante a noite, mas certamente o enterrarás no mesmo dia. Ora, Jesus Cristo foi enterrado no mesmo dia. Porquanto o que foi pendurado no madeiro é maldito de Deus. Mas não foi porque ele pecou, foi porque os homens o puseram lá. Nós pusemos Cristo na cruz, nós matamos Cristo. E ele morreu pelos nossos pecados. Continuando então em Gálatas, capítulo 3, versículo 14. Para que a benção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo. Para que a benção que foi dada a Abraão chegasse a nós, através de Cristo, a fim de recebermos pela fé o Espírito prometido. O Espírito de Deus, que nos ajuda, que é o Espírito da santificação, que nos ajuda a mudar e a ser mais como Deus é. Sim, é tal e qual como Abraão, que creu em Deus. Nós também temos que crer em Deus, em Jesus Cristo, no sacrifício dele. E então isso é imputado para sermos considerados justos, justificados de graça, porque Abraão creu em Deus. Não foi a justiça de Abraão, foi a justiça de Deus. E nós somos justificados não pela nossa própria fé, se temos que acreditar que o sacrifício de Jesus Cristo é suficiente para nós, mas o sacrifício de Jesus Cristo é o que Jesus Cristo fez por nós, porque ele teve fé que o Pai o ressuscitaria e que isso daria bons frutos para nós, para nos arrependermos. Por isso, é a justiça de Deus, através de Cristo.
E por Cristo, todas as nações são abençoadas e são aperfeiçoadas. Isso é que é a justificação pela fé, que é o tema desta epístola aos Gálatas. Então vejamos aqui no versículo 15 a versículo 18. Irmãos, falo como homem. Ainda como a aliança seja meramente humana, uma vez ratificada, ninguém a revoca ou lhe acrescenta alguma coisa. A promessa, o contrato, a aliança que foi feita com Abraão, uma vez que foi feita, não pode ser alterada. Ninguém revoga. Vou usar um exemplo físico. Por exemplo, há um contrato entre duas pessoas, ou entre uma empresa e você. Esse contrato é feito, quando você fecha o contrato é assinado, o contrato está fechado. Não se adiciona ou se tira do contrato. Sim, não estou a dizer que podem renegociar o contrato. Isso é uma coisa que homens podem fazer. Mas, uma vez que o contrato está feito, está feito. Por exemplo, você diz que vai comprar um carro. Põe um depósito. E faz o contrato que vai pagar um depósito X com o banco e vai pagar tantos reais por mês. E porque ao fim de um certo número de anos, pagando isso por mês, então o carro é seu. Mas se você não paga esse dinheiro mensalmente como você prometeu no contrato, eles vêm tirar o carro. É um acordo, é um contrato e tem condições. Se entras nesse contrato com o banco, não pode vir daqui a um ano e o banco dizer, olha, dissemos que tinhas de pagar 1.000 reais por mês, mas agora não, agora vais ter que pagar 2.000 reais por mês. Se o contrato diz assim, é assim. É o preço do carro. Igualmente não podes dizer, olha, era para pagar 1.000 reais, mas agora só vou pagar 500. Ou só vou pagar 100 por mês. Ou não vou pagar nada, mas o carro é meu. Não, não é. Não adicionas nem tiras do contrato. Uma vez que está assinado, está fechado. Como disse, você pode renunciar ao contrato, olha, um prazo maior ou coisa assim, isso é outra. Mas o ponto é que há um certo preço, você contratou, você está comprometido. Uma vez que está confirmado ou comprometido, não vai adicionar mais obrigações ao contrato ou reduzir as obrigações. É a mesma coisa com uma aliança ou um concerto. É um contrato, por exemplo, entre você e Deus, e que você se compromete a fazer a Deus, e Deus se compromete a fazer com você. E isso foi o que aconteceu na promessa, ou no contrato, entre Deus e Abraão. Veja aqui no versículo 16. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente, que é Jesus Cristo. As promessas foram feitas a Abraão e a Jesus Cristo. A lei, que veio 430 anos depois, não pode abrogar de forma que venha a desfazer a promessa. Ora, vamos então explicar isto cuidadosamente. Veja aqui em Gênesis capítulo 12, versículo 1 e 2. Gênesis capítulo 12, versículo 1 e 2. Gênesis capítulo 12, versículo 1 e 2. Ora, disse o Senhor a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. E te farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o teu nome. Se tu uma benção, abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. E isto está uma benção a todas as nações, não só para os israelitas, para todas as nações.
E depois, um bocadinho mais adiante, no versículo 7, diz: apareceu o Senhor a Abraão e lhe disse: darei à tua descendência esta terra. Na Almeida Revista e Corrigida diz: apareceu o Senhor a Abraão e disse: à tua semente darei esta terra. Não diz às tuas sementes, plural? Ao teu descendente, não aos teus descendentes, é uma promessa específica a Jesus Cristo. É o que lemos aqui em Gálatas capítulo 3, versículo 16, que é feita a Abraão e ao seu descendente, que é Cristo, no singular. E essas promessas foram feitas a Abraão quando ele tinha 75 anos, muitos anos antes de Moisés. Vamos ver de novo. Agora, mantenham o dedo aí em Gênesis capítulo 12, se faz favor, porque vamos voltar a Gênesis capítulo 12, por aqui uma marcazinha em Gênesis capítulo 12, porque vamos voltar a Gênesis capítulo 12, por aqui um papelzinho para marcar isto. Mas vamos então agora ler aqui, quando eu disse Gênesis, queria dizer, sim, Gênesis capítulo 12. Ok, não, sim, não vamos voltar a Gênesis capítulo 12, vamos voltar a Êxodos capítulo 12, perdão. Mas pronto, então, mas entretanto, antes de fazer isso, vamos ler Gálatas capítulo 3, versículo 17. Gálatas capítulo 3, versículo 17. Porque estávamos a ler capítulo 16, versículo 3, capítulo 16, diz assim: ora, as promessas foram feitas, Gálatas 3, versículo 16. As promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Não diz e aos descendentes. Foi o que acabei de mostrar em Gênesis capítulo 12, versículo 7. Sim, não diz e aos descendentes, como se falando de muitos, porém, como de um só, e o seu descendente, que é Cristo. Ora, digo isto, uma aliança. Isto é um contrato, uma aliança, já anteriormente confirmada por Deus. Foi a aliança feita com Abraão. A lei, qual lei? A lei das cerimónias. Porque lemos em versículo 19, qual, pois, foi a razão de ser da lei? Foi adicionada por causa das transgressões. Estamos aqui a falar da lei que foi adicionada por causa das transgressões. Por isso está a falar da lei das cerimónias, dos sacrifícios. Porquê? Por causa das transgressões. Por isso diz assim, uma vez mais, continua a ler do versículo 3, versículo 17. E digo isto, uma aliança já anterior confirmada por Deus, a lei que foi adicionada. Isto é a lei cerimonial, das cerimónias, dos sacrifícios, que veio 430 anos depois, não pode abrogar de forma que venha a desfazer a promessa. A lei das cerimónias, dos sacrifícios, dos vários sacrifícios que foi dada 430 anos depois, não pode abrogar o que foi feito, a promessa que foi feita a Moisés e ao seu descendente, que é Jesus Cristo. A aliança a aliança que foi feita com Abraão, não a Moisés, a Abraão. A aliança que foi feita a Abraão foi feita 430 anos antes de Moisés. Aliás, foi feita cerca do ano 1917 antes de Cristo, digamos assim, quase 2000 anos antes de Cristo, enquanto a lei cerimonial foi 430 anos depois, cerca de 1487 antes de Cristo. Isto é 430 anos depois. Isto é quase 1500 anos antes de Cristo. Por isso, as leis cerimoniais não cancelam a aliança anterior com Abraão, que foi baseada na fé. Em Êxodos capítulo 12, versículo 40, está a explicar este ponto dos 430 anos. Êxodos capítulo 12, versículo 40. Eu vou ler Êxodos capítulo 12, versículo 40, da Bíblia de King James, a fiel. E diz assim: ora, a permanência
dos filhos de Israel que habitaram no Egito foi de 430 anos. A permanência, o tempo de viagem que eles tiveram, a habitação temporária que eles tiveram dos filhos de Israel, o período de peregrinação, que peregrinaram de um lugar para o outro, de um lugar para o outro, dos filhos de Israel, que sim, que habitaram no Egito, este período de permanência, de viagem, de habitação temporária, foi de 430 anos. Quando Abraão foi dada a promessa, ele então saiu da casa dos pais e teve nesta habitação temporária, peregrinação de um lado para o outro, etc., e que finalmente acabaram com os seus netos, bisnetos, trisnetos a habitarem no Egito. Esse período todo de permanência, de habitação temporária, foi de 430 anos. O Abraão e a família, que veio a ser conhecida como os israelitas, viveram em habitações temporárias por 430 anos até quando saíram do Egito. Como lemos em Êxodos, capítulo 2, versículo 42 e 43, Êxodos, capítulo 12, versículo 42 e 43, diz, sim, esta noite se observará ao Senhor, porque nela os tirou da terra do Egito. Esta é a noite do Senhor, que devem todos os filhos de Israel comemorar nas suas gerações. Que noite foi essa? A noite do período da Páscoa, que é do primeiro dia dos Pães-Asmos. No primeiro dia dos Pães-Asmos, essa noite, ao início dessa noite, do primeiro dia dos Pães-Asmos, foi exatamente no mesmo dia que a promessa a Abraão foi feita. Foi exatamente 430 anos até ao dia em que a promessa foi dada a Abraão, foi exatamente nesse dia que saíram do Egito. Queridos irmãos, as leis cerimoniais que foram dadas depois da aliança feita com Abraão, quando ele saiu da casa dos pais e ao seu descendente, essas leis cerimoniais vieram depois deles saírem do Egito, depois de atravessarem o Mar Vermelho. Quando chegaram nessa região e começaram a fazer coisas erradas, então Deus lhes adicionou a leis cerimoniais. Gálatas, capítulo 3, versículo 18. Gálatas 3, versículo 18. Porque se a herança provém da lei, já não decorre a promessa, mas foi pela promessa que Deus a concedeu gratuitamente a Abraão. Se a herança, qual é a herança? A terra prometida. E para nós a terra prometida é o reino de Deus. Se isso é por lei, então não é uma promessa. A promessa de herdarmos a vida eterna no reino de Deus é baseado na promessa que foi dada a Abraão e ao seu descendente, Jesus Cristo, gratuitamente. A antiga aliança que foi feita durante o período de Moisés não oferece a vida eterna. Então qual é a herança do cristão? Qual é a herança do cristão? Veja em Gálatas capítulo 3, versículo 29, e se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Então qual é esta herança? Segundo a promessa. O que é que Jesus Cristo herdou? Porque a herança é para Abraão e ao seu descendente, que é Jesus Cristo. O que é que Jesus Cristo herdou? E o que é que nós vamos herdar? Veja Romanos capítulo 8, versículo 17. Romanos 8, versículo 17. Romanos 8, versículo 17. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Então o que é que Cristo vai herdar? Porque nós vamos ser co-herdeiros com Cristo. Vejam Hebreus capítulo 1. Hebreus capítulo 1,
versículo 2. Hebreus, capítulo 1, versículo 2. Havendo Deus, começando a ler no versículo 1, havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Herdeiro de todas as coisas. Então o que é todas as coisas? É o universo, irmãos. É o universo. O que é que tu e eu vamos herdar? Vamos ser co-herdeiros com Cristo. O que é? Veja em Hebreus capítulo 2, versículo 6 a 8. Diz assim, que é o homem que dele te lembres, ou o filho do homem que o visites. Fizeste-o por um pouco menor que os anjos, de glória e honra o coroaste e o constituíste sobre as obras das tuas mãos, todas as coisas sujeitaste debaixo dos seus pés. Ora, deste que lhe sujeitou todas as coisas, nada deixou fora de seu domínio. Agora, porém, não vemos todas as coisas a ele sujeitas. Tudo, todas as coisas, todo o universo está sujeito, ou vai estar sujeito, a nós debaixo do governo de Jesus Cristo. Ele pôs todo o universo debaixo dos nossos pés. Mas está claro, não vemos tudo ainda assim. Primeiro temos que ser fiéis e temos que vencer, e depois isso será no novo céu e na nova terra, depois de Cristo ter entregue o reino ao Pai, como nós, como filhos de Deus nesse reino, e depois, então, vamos ter essa possibilidade de reinar o universo. Hoje em dia você pode voar ou viajar para outras galáxias? Não. Por quê? Porque o nosso corpo físico é limitado. Nenhum homem pode ir a uma galáxia. É mesmo difícil ir à Lua, quanto mais a Marte, e quanto mais a uma galáxia fora da nossa galáxia. Mas um dia poderemos, como seres espirituais, poderemos viajar instantaneamente, como o espírito pode viajar à velocidade do pensamento, e podemos desejar estar aqui e depois acolá. Mas para nós, hoje em dia, com as nossas limitações físicas, se formos, por exemplo, mesmo para fora da área do espaço, onde está o oxigênio da Terra, temos que levar condições especiais para podermos respirar e isso tudo, temos que ter certa comida e acomodações, etc. Mas quando fores ser espiritual, com vida inerente, não precisarás de preocupar com isso. Isso é o que vamos herdar. Vamos herdar tudo. Mas isso é pela fé, irmãos. Somos justificados primeiro pela fé e temos que nos manter fiéis, uma vez que nos arrependemos, até ao fim, para sermos salvos, sim, de graça, mas requer que nós venhamos a obedecer às leis de Deus. Mas as leis de Deus não nos justificam. E isto é tudo pela fé, tal como foi para Abraão. E foi tudo prometido a Abraão e ao seu descendente, que é Cristo, e nós vamos herdar com Cristo e vamos herdar tudo. Queridos irmãos, mas que mensagem tão importante é esta mensagem de Paulo aos Gálatas. Que Deus vos abençoe e que Ele vos dê o entendimento de entendermos este princípio tão importante, que somos justificados pela